Olá, eu estou gravando de novo o primeiro slide da aula 7 de História Moderna 2 porque houve algum problema e quando eu publiquei a aula completa no outro arquivo, esse slide não funcionou. Então, como ele é uma introdução importante, eu vou regravá-lo só ele e depois vocês vão para a aula completa e pulem essa primeira informação que ficou bem maluco, as letrinhas aparecendo e, e o som não foi gravado. Não sei por quê, não sei o que aconteceu. Bem, vamos ver se vai funcionar agora. A aula de hoje então é sobre a fronda, também conhecida como frondas, porque alguns historiadores gostam de nomeá-la como uma coisa, um fenômeno só. Tradicionalmente foi assim que ela foi conhecida, registrada na historiografia, mas de uns tempos para cá muitas pessoas gostam de usar o termo frondas, né? Porque na verdade são vários, várias etapas, né? Vários momentos entre os anos de 1648 e 1653, tá? Então por isso que você pode usar tanto no singular quanto no plural. E é logo a nossa primeira questão, né? Se a gente usa no singular ou no plural, já está explicado, é agosto, né? Pode, as duas formas não tem problema nenhum de ser usada. E tem uma outra questão associada que é a fronda ou as frondas são revoltas, é uma guerra civil, é uma revolução, né? E essa discussão, ela é uma discussão que tem a ver com as opções teóricas que cada um assume na sua vida de professor, né? É claro que se você tem que entender que alguns termos, como o termo revolução, ele tem uma história, né? E como tal, e a gente vai falar dela algumas vezes ainda nesse curso, especialmente quando a gente for falar da Revolução Inglesa ou revoluções inglesas, também aí há uma questão de singular e plural. Por que, que ganha esse nome, né? E uma das fases da Revolução Inglesa é a Revolução Gloriosa, que é difícil de entender que ela seja uma revolução, porque a revolução sempre, pelo menos se você é marxista, você sempre pensa num tipo de evento social violento e de alguma forma transformador e que tem a ver com também uma alternância, uma mudança do papel social de alguma classe social, né, que passa a ter o poder. Mas não é o caso da Revolução Gloriosa, como a gente vai ver. Mas o termo revolução tem uma conotação positiva entre as pessoas de senso comum, né? Revolução é visto como uma coisa que pode ser considerada boa. Não é à toa que os militares gostam de chamar o que nós chamamos golpe de 64 de revolução de 64, porque para eles isso dá um status a esse fenômeno, quando na verdade foi um tremendo de um golpe, né? Tomaram o poder na, na, na força, né? Então, eu não concordo muito com o termo revolução para fronda, né? Porque eu não vejo na fronda uma alteração radical da, da formulação, da estruturação sociopolítica econômica da França, né? Não deixa de ser uma guerra civil, sim, né? Há um embate entre partes da sociedade. Mas eu acho que ela fica melhor caracterizada como revolta. É uma revolta, num determinado momento, no início, é uma revolta de cores populares, né? Inclusive o nome tem a ver com isso, como a gente vai ver. E depois ela vai ganhar uma conotação de disputa mesmo dentro da camada mais alta da sociedade, da nobreza reagindo
a tentativa de centralização do poder real, monárquico, né? Eu acho que fica melhor definido. Mas, como eu disse, guerra civil também não está errado, e revolução é uma questão de opção teórica, né? Você pode utilizar ou não. Eu prefiro não usar, mas isso fica a critério de cada um. Outra coisa que eu queria falar é sobre a origem da palavra fronda. A palavra fronda vem do francês fronde, que significa funda, que é o que nós chamamos de estilingue, bodoque, aquele instrumento que serve para atirar pedra. Muita gente usa para matar passarinho, infelizmente ainda tem gente que faz isso. E por que deram esse nome a essa revolta? Porque nas primeiras altercações, nas primeiras ações violentas, né, a população de Paris ela sai às ruas, eles não são pessoas abastadas, portanto não têm espadas, nem nenhuma arma mais sofisticada. Elas têm estilingues, elas têm as fundas, e elas jogam as pedras com essas fundas nas janelas dos palácios que elas haviam, onde moravam as pessoas que elas estavam agredindo, né? Especialmente o cardeal Mazarino, que a gente vai falar mais tarde, ou Mazarin, em francês, e a rainha regente, a Ana d'Áustria, né? Então é daí que vem o nome Fronda. Tem uns historiadores que falam que não, que Fronda tem a ver com a copa das árvores, que é essa ideia da monarquia, mas eu acho que a melhor explicação é essa mesma, que faz mais sentido, inclusive, pelo fato de sido usada essa arma, né? No início do processo. Depois a gente vai ver que a revolta fica muito mais sofisticada, ele tem exércitos se enfrentando, não é assim tão rústico, né? Mas no início é assim que começa, foi assim que começou a dar o nome, e aí quem é partidário da fronda é chamado de frondeur, ou seja, um partidário da fronda. Não, a gente não tem uma tradução para isso em português, tá? Seria bodoquistas, estilinguistas, sei lá. Fundistas não pode ser, porque vai confundir com, com as Olimpíadas, então não é boa ideia. De qualquer forma, os frondeurs, né, são os tais que, que se insurgiram contra Mazarino e a rainha regente Ana d'Áustria. Tá? E um outro elemento importante da gente saber sobre as frondas é entender um pouco o que é o Parlement, ou Parlamento de Paris. Tá? Muita gente conhece o parlamento inglês, e o parlamento inglês é vulgarmente entendido como um elemento muito antigo da tradição inglesa. Pouca gente sabe que temos também parlamento na França, né? Um pouco diferente do caso inglês, é verdade, mas de qualquer forma é uma organização de origem medieval, mas que na época moderna vai combinar funções jurídicas e administrativas, ou seja, é um tribunal de recurso, né, de última instância de recurso, é um tribunal, inclusive, que pode não concordar com alguma decisão real, e aí tem uma disputa, devolve ao rei, o rei devolve ao parlamento até chegar a um elemento comum, né? Não é um parlamento é, único, você tem 13 parlamentos ao longo da história da França, em várias cidades, né? Como o mais antigo é o de Paris, mas em seguida tem Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, ou seja, são 13, eu não anotei todos, mas anotei os mais antigos, para vocês saberem. Tá? Quem faz parte desse tribunal, é um pouco tribunal, é um pouco administrador da cidade, dos interesses gerais, né?
É uma mistura aí, na época moderna, mas quem participa desse parlamento são os nobres e membros superiores do clero, do alto clero, né? É, são, portanto, figuras que constituem o Parlamento de Paris. A gente vai falar várias vezes do parlamento durante a aula e por isso que a gente já apresentou essa instituição que sabemos que é pouco conhecida, para que vocês não estranhem, tá? Então fica só esse pedacinho da aula que faltava. O resto da aula estava direitinho lá gravado. Vamos ver se agora as coisas vão funcionar direito, tá bem? Continue então na, na parte 2, digamos assim, que é a parte um, que foi gravado primeiro. Problemas técnicos, temos que ter paciência, tá bem? Obrigada, continuem lá.